Por que motivo Deus te desperta às 3 da manhã? Samuel, um dos maiores profetas da Bíblia, foi mostrado vivo que Deus fez seu chamado no momento mais inesperado, mesmo durante a noite, enquanto descansamos. Muitas vezes, ao final do dia, não nos permitimos ouvir a voz de Deus. No entanto, à noite, especificamente às 3 da manhã, é um momento de tranquilidade e serenidade, onde podemos abrir nosso coração para ouvir a voz de Deus, receber suas visões e ouvir sua própria voz. Acompanhe até o final deste vídeo e você aprenderá as razões pelas quais Deus te acorda às 3 da manhã. Você sabia que Deus pode nos levantar a esta hora para nos dar uma revelação? Existe uma história na Bíblia que mostra isso claramente. É sobre quem Deus deu uma revelação ou sonho. Para alguns, acordar neste horário pode ser um chamado para oração, para se levantar, ler e procurar a presença de Deus na quietude da noite. Um exemplo claro é o profeta Samuel, exatamente no livro de Samuel 3, para compreender totalmente o contexto da história de Samuel. No primeiro livro de Samuel, os capítulos 1 a 3 são cruciais para explorar a origem e o propósito juvenil do profeta Samuel. Samuel nasceu milagrosamente de sua mãe Ana, que foi estéril durante muitos anos. Ana fez um voto ao Senhor de que, se ele lhe concedesse um filho, ela o dedicaria ao serviço de Deus. O Senhor ouviu sua oração, e Ana concebeu e deu à luz Samuel. Cumprindo seu voto, Ana levou Samuel ao templo de Siló quando ele ainda era um bebê para servir sob a tutela do sacerdote Eli. Samuel cresceu no templo, aprendendo os caminhos do Senhor e servindo sinceramente no santuário. Embora fosse jovem e inexperiente, Samuel mostrou disposição para servir a Deus e uma sensibilidade espiritual que o distinguia entre seus companheiros. Desde cedo, Samuel foi inserido em um ambiente sagrado, o que o preparou espiritualmente para reconhecer e responder ao chamado de Deus quando chegasse o momento. Sua familiaridade com o templo e sua devoção ao serviço divino tornaram-no um receptor aberto da mensagem divina, mesmo quando essa mensagem era enviada nos horários mais incomuns da noite. Na história bíblica de 1 Samuel 3, encontramos a narrativa de Samuel, um jovem que servia no templo sob a tutela do sacerdote Eli. Uma noite, enquanto Samuel estava deitado para descansar, ouviu seu nome sendo chamado na escuridão. Pensando que era Eli quem o chamava, Samuel correu até o sacerdote, mas Eli disse que não tinha chamado por ele e pediu para que voltasse a dormir. Esse evento ocorreu mais 2 vezes antes de Eli finalmente perceber que era Deus quem estava chamando Samuel. Então, Eli instruiu Samuel a responder: "Fala, porque o teu servo ouve." A primeira leitura de 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 a 9, que narra a história de Samuel e seu encontro com Deus no meio da noite, nos oferece uma perspectiva única sobre o tema de acordar às 3 da manhã no contexto cristão. Embora a história não especifique a hora exata do chamado de Samuel, a escuridão e o silêncio que rodeiam a narrativa sugerem uma conexão com as horas noturnas. Nesta passagem, Deus escolhe revelar-se a Samuel durante a noite, quando o mundo está em silêncio e a mente de Samuel está calma e receptiva. Isso sugere que Deus frequentemente escolhe momentos de quietude e solidão para comunicar-se com seus servos e revelar-lhes sua vontade. A história de Samuel nos ensina que o horário noturno pode ser um momento favorável para a percepção divina, um momento em que Deus pode nos despertar para a consciência espiritual e direção de volta ao seu propósito. A resposta de Samuel ao chamado de Deus, "Fala, porque o teu servo ouve", ilustra a disponibilidade e a obediência necessárias para responder ao chamado divino. Embora Samuel estivesse surpreso e desconcertado por essa experiência, ele respondeu com humildade e disposição para ouvir o que Deus tinha a dizer. Isso nos lembra que, quando Deus chama, devemos estar prontos para deixar de lado até nossos sonhos para compreender o propósito por trás de acordar às 3 da manhã. O contexto do cristianismo, acordar às 3 da manhã pode ser visto como um fenômeno com um propósito maior, profundo e espiritual que vai além de simplesmente interromper o ciclo do sono. Aqui estão algumas ideias sobre o possível propósito adicional deste despertar. Hora de comunicação com Deus. A noite, especialmente nas primeiras horas da manhã, oferece uma atmosfera tranquila e propícia à oração e à comunhão com Deus. Despertar às 3 da manhã pode ser um convite para dedicar tempo à oração, meditação e reflexão espiritual, buscando a presença de Deus na tranquilidade da noite. Revelação divina. Na Bíblia, encontramos vários exemplos de Deus revelando-se a seus servos durante a noite, como no caso de Samuel e em Gênesis 28. Gênesis 28 conta a história de Jacó,
um homem cuja vida foi marcada pela intriga e pela luta pela supremacia com seu irmão Esaú. Após enganar seu pai Isaque para obter a bênção que originalmente pertencia a Esaú, Jacó foi forçado a fugir da ira de seu irmão. Durante sua jornada, Jacó passou uma noite em um lugar solitário e desolado, onde deitou-se para dormir com uma pedra como travesseiro. Durante seu sono, Jacó teve uma visão de uma escada que se estendia da terra até o céu, com anjos subindo e descendo. No topo da escada estava o Senhor, que falou com Jacó, reafirmando as promessas feitas a Abraão e Isaque, e garantindo sua proteção e orientação durante sua jornada. Ao despertar, Jacó reconheceu a santidade do lugar onde dormira e ergueu uma pedra como monumento, chamando o lugar de Betel, que significa e casa de Deus. Essas narrativas bíblicas sugerem que acordar durante a noite, especialmente em momentos de quietude e solidão, pode ser uma oportunidade para uma comunicação mais profunda e significativa com Deus, uma chance de receber revelações divinas e orientação espiritual. A história de Jacó em Betel oferece um exemplo poderoso de como Deus pode revelar-se a seus servos durante as horas noturnas, transformando um momento de solidão e desespero em um encontro sagrado. Jacó, tendo uma vida marcada pelo engano e manipulação, encontrou-se em um lugar solitário e desolado, enfrentando as consequências de suas ações. No entanto, no meio de seu desespero, Deus revelou-se a ele em um sonho, oferecendo esperança e segurança em tempos de incerteza. A escada que Jacó viu em sua visão simboliza a ligação entre o céu e a terra, representando a comunicação direta entre Deus e a humanidade. Os anjos subindo e descendo as escadas sugerem a atividade divina no mundo terrestre, mostrando que Deus está ativo e presente na vida diária de seus servos. Esse momento não serve apenas para receber revelações, mas também pode ser um período de testes e crescimento espiritual. O despertar espiritual no início da manhã pode ser um momento de teste e crescimento espiritual, onde enfrentamos desafios internos e somos chamados a confiar na providência e no cuidado de Deus. Nesses momentos, podemos fortalecer nossa fé e aumentar nossa dependência de Deus para superar os desafios que enfrentamos em nossa vida diária. Intercessão por outros. Acordar às 3 da manhã também pode ser uma oportunidade para interceder por outros, especialmente por aqueles que estão passando por momentos difíceis. Esses momentos de intercessão podem ter um impacto significativo na vida daqueles por quem oramos, demonstrando o poder transformador da oração nas primeiras horas da manhã. Por exemplo, em Atos 12, Pedro foi preso pelo rei Herodes Agripa e devido à sua pregação. A igreja, reunida, orou fervorosamente por sua libertação. Na noite anterior ao seu julgamento, um anjo do Senhor apareceu a Pedro, libertando-o milagrosamente da prisão. Esse evento mostra como a intercessão coletiva e a oração fervorosa durante a noite podem trazer resultados milagrosos e transformar situações aparentemente impossíveis. Através dessas histórias e ensinamentos, podemos entender que os despertares noturnos, especialmente às 3 da manhã, podem ser momentos especiais para buscar a presença de Deus, receber revelações divinas, enfrentar desafios espirituais e interceder por outros. Esses momentos de quietude e solidão são oportunidades para nos conectarmos profundamente com o divino e fortalecer nossa fé e espiritualidade. O Evangelho relata que Pedro estava sob custódia de 4 grupos de soldados, e a igreja orou fervorosamente por sua liberdade. Enquanto Pedro dormia entre 2 soldados e estava acorrentado, um anjo do Senhor apareceu na prisão, libertando-o das correntes. Pedro saiu da prisão apesar das medidas de segurança e proteção e da vigilância constante. Ele foi milagrosamente liberado e conseguiu encontrar os irmãos em oração, que estavam esperando por ele com esperança e fé. Ao nos aprofundarmos nesta história, descobrimos que a intercessão fervorosa dos cristãos foi crucial para a libertação de Pedro. Na vida cristã, estar atento aos sinais divinos é essencial para percebermos como Deus pode agir de maneiras sutis, mas poderosas, que podem passar despercebidas se não estivermos sintonizados com sua voz e direção. A importância de acordar às 3 da manhã. Acordar às 3 da manhã pode ser uma dessas mensagens divinas, convidando-nos a estar alertas e receptivos à orientação divina. As horas noturnas, especialmente as primeiras horas da madrugada, oferecem um momento de silêncio e tranquilidade que pode nos permitir ouvir a voz de Deus de forma mais clara. Nestes momentos de quietude, nossas mentes estão menos distraídas pelas preocupações do dia e mais abertas à presença e direção de Deus. Esses despertares noturnos, como ilustrado pelas histórias de Samuel e Jacó, são oportunidades para buscar uma comunicação mais profunda com Deus,
receber revelações divinas e enfrentar desafios espirituais. A intercessão por outros, como visto na história de Pedro, também pode ser uma poderosa forma de demonstrar o poder transformador da oração. Portanto, despertar às 3 da manhã pode ser visto como um chamado divino para dedicar tempo à oração, meditação, reflexão espiritual e intercessão, aproveitando a quietude da noite para fortalecer nossa fé e aumentar nossa dependência de Deus. Responder ao chamado de Deus no meio da noite pode exigir uma atitude de humildade e disposição para ouvir, como evidenciado nas histórias bíblicas de Samuel, Jacó e Pedro. Aqueles que estão prontos para obedecer ao chamado divino são frequentemente recompensados com descobertas transformadoras e intervenções milagrosas. Estar atento às mensagens divinas também implica em manter uma comunhão constante com Deus através da oração e do estudo das Escrituras. A palavra de Deus é uma fonte de sabedoria e orientação que pode iluminar nosso caminho e fortalecer nossa fé, especialmente em tempos sombrios. Despertar às 3 da manhã, sem um contexto claro, pode ser um momento de teste e crescimento espiritual. Esses momentos inesperados podem desafiar nossa confiança em Deus e testar nossa dependência de sua providência. Quando nos encontramos desesperados no meio da noite, nossas mentes podem ser inundadas por preocupações, ansiedades e medos. A escuridão e o silêncio podem amplificar esses sentimentos, fazendo-nos sentir sozinhos e desamparados. É fácil cair no desespero e na dúvida, questionando se Deus realmente está presente e cuidando de nós. No entanto, esses momentos de despertar também podem oferecer oportunidades para fortalecer nossa fé e confiança em Deus. Em vez de permitir que o medo e a ansiedade nos dominem, podemos escolher confiar na promessa divina de que Ele nunca nos abandonará, como está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Podemos nos apoiar nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 34, que nos encorajam a não nos preocupar com o futuro, mas a confiar na provisão diária de Deus. Esses despertares noturnos podem nos lembrar da nossa dependência contínua de Deus e da necessidade de buscar sua orientação e direção em todos os momentos. Em vez de tentar resolver nossos problemas por conta própria, podemos usar esses momentos de vigília para entregar nossas preocupações a Deus em oração, confiando em seu conhecimento e amor para nos sustentar. O significado espiritual desses despertares pode variar dependendo da experiência e sensibilidade de cada pessoa. No entanto, é inegável que uma noite com toda sua escuridão e mistério pode também ser um momento sagrado. Deus nos chama para nos aproximarmos dele com humildade e confiança, buscando a luz que brilha sobre a escuridão. Já houve momentos em que você acordou às 3 da manhã e se sentiu com medo ou sozinho? Ou, nesses momentos, você tentou se conectar com Deus? Compartilhe sua experiência na seção de comentários abaixo. Sua participação é muito importante para nós. Se você gostou deste vídeo, dê um like, deixe um comentário e inscreva-se no canal. Compartilhe este vídeo com outros e, acima de tudo, agradeço por assistir. Que Deus te abençoe.